Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito e objetivo levar para você mensagem, orações e todos os conteúdos relacionados à palavra de Deus para abençoar você e sua família. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Seja você também um semeador de oração. Inscrevendo-se no nosso canal, você será um semeador de oração e ajudará outras pessoas a serem abençoadas através dos nossos conteúdos que aqui são postados no nosso canal. Amados, nesse momento eu queria iniciar aqui este vídeo agradecendo a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Você que já se inscreveu desde o começo de nossa jornada, você que já se inscreveu na metade aí, no meio do caminho, e você que tem feito a sua inscrição recentemente. Eu quero externar os meus agradecimentos a todos vocês. Que Deus abençoe você e sua família e continue dando a vocês graça, concedendo livramento e concedendo saúde e dando entendimento a cada um de vocês, tá bom? Amados, aqui no nosso canal nós temos aí uma playlist, nós temos vídeos de oração, reflexão da palavra, assuntos comentados. Navega na playlist, dá uma explorada aí nos vídeos, assista aos vídeos. E um apelo que eu faço aqui a todos vocês que assistirem aos vídeos. Quando você assistir um vídeo, assista o vídeo todo, ouça o vídeo todo. E se não entender alguma coisa, torne aí de novo assistindo o vídeo, escutando, para poder entender. Tem assuntos aí no vídeo que tem... Por exemplo, a jornada da Gematria tem o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o quarto vídeo. Se você navegar lá na playlist, você pegar do primeiro vídeo, aí você vai entender. Você precisa entender o que é Gematria, o que é que tem a ver a Gematria com a Escritura, né, com a Bíblia, né? E aí, para você entender o que é Gematria, para você não pegar um vídeo no meio do caminho, um vídeo já adiantado. Por exemplo, você não pegou o primeiro vídeo, não pegou o segundo vídeo, aí você pega o quarto vídeo, você vai ficar assim um pouco perdido, você não vai entender muito. Mas se você pegar lá do começo, você vai compreender, vai entender o que é que o vídeo está falando, tá bom? Porque às vezes alguém faz uma pergunta, eu respondo a todos os comentários dentro da medida do possível, né? Com toda paciência, com toda espiritualidade, né? De forma sensata. Eu tenho explicado aqui que o meu objetivo aqui no canal é somar com outros que trazem o conhecimento. Eu estou trazendo conhecimento e informação, tá bom? Das escrituras, o que tem a ver com a Bíblia, o que tem a ver com as escrituras, né? O que tem a ver com a história da palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro profético, ela não é um livro que está em linguagem científica. Os conteúdos que qualquer um de nós, seja do cristianismo, seja do judaísmo, quando falar da Bíblia, a Bíblia, ela é, a linguagem da Bíblia, ela é uma linguagem profética. Então ali tem linguagens simbólicas, tem significados, tem tudo isso, tá bom? Não é uma linguagem científica. Por exemplo, a teologia usa a parte da ciência, né? Mas a teologia da Bíblia é diferente da teologia científica, tá bom? Então, assim, escute com atenção,
tá bom? Para poder entender o que está sendo falado ali nos vídeos, tá bom? Eu quero continuar aqui esse vídeo e nós estamos aí na jornada dos nomes dos livros da Bíblia em hebraico, né? Eu já estou chegando ao final dos livros. Eu acredito que só faltem uns 4 livros aí para poder terminar. Então nós já estamos terminando. Então quando eu terminar aqui, eu vou colocar também aí, vou fazer um vídeo, ou um ou mais de um, né? Eu vou colocar aí os livros da Bíblia na ordem do Taná, que é a Bíblia hebraica, que é a Bíblia judaica, para vocês verem como é que está na ordem do Taná, tá bom? Eu estou sempre falando para todos, assim, os judeus eles não usam o Novo Testamento, tá bom? O Novo Testamento quem usa somos nós cristãos, tá bom? Que somos conhecidos como a igreja neopentecostal, ou seja, igreja do Novo Testamento. Eles não usam essa expressão idiomática, Antigo Testamento, Novo Testamento. O que nós usamos como expressão idiomática na pronúncia de Antigo Testamento, eles falam Primeira Aliança, né? Para não dar ideia de que as coisas de Deus são velhas, são ultrapassadas, né? Mas nós aqui, na teologia nossa aqui, da igreja do Novo Testamento, nós utilizamos para diferenciar, né, os livros, né, da lei dos livros que fazem parte do Evangelho, né? Nós temos o que chamamos de Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos, nós temos as epístolas, né? E alguns outros livros, né? São cartas, epístolas são cartas, né? Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele foi uma revelação, uma visão, mas ele é uma carta, né? Porque na visão que João teve, ele viu, né, o Cristo, o glorificado, e falou que vês, escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia, né? O livro de aos Hebreus é um livro que ele tem ali assunto doutrinário a respeito de Cristo, né? A respeito do sacerdócio de Cristo, mas é carta também, carta aos Hebreus, né? As epístolas do apóstolo Paulo, a carta de Judas, né? Pedro, o livro de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, são cartas, são epístolas. Então, fora dos 4 evangelhos, que são testemunhos, né, narrados, escritos, o restante dos livros que compõem a Bíblia são epístolas, tá bom? Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, são epístolas, são cartas, mas trazem assuntos doutrinários e foi aprovado pelos pais da igreja como conteúdo que tem a ver com a palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus, com a profecia da palavra de Deus, tá bom? E aqui eu estou trazendo a jornada dos nomes dos livros da Bíblia em hebraico. Quando eu digo a vocês assim, ó, os nomes que estão na nossa Bíblia aqui em português, eles são de origem grega. São nomes gregos. Eu estou falando isso aqui, ó, preste atenção. A nossa língua portuguesa, nós falamos português Brasil, não falamos o português de Portugal. Mas língua portuguesa, ela veio do latim e o latim veio do grego. Então, qualquer palavra em português, ela vem do latim e o latim vem do grego. Então, alguns nomes, tá bom? Da nossa língua, tem a mesma pronúncia ainda do grego e do latim. Tem nomes que têm a mesma pronúncia, tem outros que mudam, mas vem daquela origem, né? Por exemplo, o nome de Pedro. Pedro vem do grego. O nome de Pedro não é Pedro, o nome de Pedro é Simão. Simão também é um nome já transliterado para latim e para grego. Simão em hebraico é Shimeon, tá bom? É o mesmo que não tem Samuel, não é Samuel, é Shemuel, né? Simão é Shimeon, tá bom? Aí vem para o grego e para o latim, vem como Simão,
tá bom? E Pedro foi ali. O nome de Simão na Bíblia, né? Jesus fala Simão, filho de Jonas, né? Em hebraico chama Bar Jonas, o Ionã, né? Shima'an Bar Ionã, que é Simão, filho de Jonas. Essa palavra bar na Bíblia, quando você vê, é uma palavra hebraica, aramaica, usada para falar filho ou filha, né? Que em aramaico filho também se pronuncia como ben. Ben quer dizer filho, né? Benjamim ou Veniamim, filho da mão direita. Então, assim, todas as vezes que nós falamos assim, ó, esses nomes aqui são nomes gregos, significa que vem do grego. Alguns nomes ficam na mesma pronúncia e outros mudam de pronúncia, mas tem a origem vindo do grego e do latim, tá bom? Então, assim, fique comigo até o final do vídeo. Então, vamos dar continuidade aqui aos nomes dos livros da Bíblia em hebraico, né? Nós tivemos aí, no vídeo anterior, nós falamos, né, Lamentações de Jeremias, que em hebraico é Kinot Irmiyahu, que é Lamentações de Jeremias, tá bom? Significa alto choro, pranto e canto fúnebre. Ezequiel, que é Ezequiel, significa Deus fortalece. Falamos de Daniel, a pronúncia de Daniel em hebraico, escreve do mesmo nome, só tem que mudar a pronúncia, que nós falamos Daniel, mas eles pronunciam Daniel. Significa Deus é o meu juiz. Oséias, que é Roshea, em hebraico, significa de Deus vem a salvação, né? Ou seja, o significado é salvação, tá bom? Mas você vê que os nomes são diferentes, né? Quando eu terminar essa jornada aqui, eu vou colocar como é que está na ordem do Taná. A ordem é diferente da maneira que está na nossa Bíblia em português, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês lá, vocês vão ver que as coisas no hebraico é diferente do que está em português. Lembrando, amados, que a Bíblia que nós temos aqui é a tradução, tá bom? A Bíblia na escrita hebraica, né? Eles têm a escrita, né? Galgada no Midrash Havá, no Talmud, né? Na tradução oral da Torá. Então, assim, julga-se que as palavras que estão na Bíblia hebraica, elas estão bem semelhantes às palavras originais com que a escritura, a Bíblia foi escrita, tá bom? E nós aqui temos a tradução. Então, algumas coisas ao longo do tempo foi sendo modificada devido à evolução da ortografia. Algumas coisas foram modificadas. Então, não tem aquele sentido real da forma com que a Bíblia foi escrita. Embora isso não mude a nossa fé, a nossa crença em Deus, no eterno, mas queira ou não queira, vai nos dar uma ideia diferente daquilo que está no sentido original da Bíblia, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Bíblia fala no Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós hoje, na nossa geração aqui atual, nós temos a lâmpada, a luz elétrica, nós temos uma lâmpada que a gente liga no interruptor, então ela faz um clarão numa casa. Mas na Bíblia a lâmpada não é como essa que nós usamos hoje. Na Bíblia a lâmpada é feita por uma chama, né? É semelhante à vela, né? Aquele candeeirozinho, né? A lâmpada daquela época, dos dias da Bíblia, era aquela, é semelhante a um candeeiro. Acendia ou a óleo ou a gás, né? Tinha uma laminazinha que colocava um pavio, né? Acendia e clareava, como um candeeiro, tá bom? Então, assim, lâmpada para os meus pés, é aquele tipo de lâmpada, tá bom? Tem um sentido. Fala de clarear, de iluminar,
de afugentar as trevas, né? Lâmpada para os meus pés, ou seja, eu não vou pisar em um lugar onde eu não estou enxergando, porque eu tenho uma lâmpada que clareia, que me faz enxergar, sabe? Eu andando na escuridão, o candeeiro ele me faz enxergar o caminho. Então, esse é o sentido de que ele está se referindo, que a palavra, né, no sentido espiritual, me ilumina, não me deixa na escuridão, não me deixa desorientado, não me deixa nas trevas. Tem esses sentidos, tá bom? Então, é dentro dessa perspectiva aí, dentro desse conceito aí, tá bom? Então, nós falamos desses livros aqui, esses 4 livros, em vídeo passado, que foi o livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias, e hoje nós vamos estar trazendo mais 3 livros aqui, né, que é o livro de Miqueias, Naum e Abacuque. O livro de Miqueias, em hebraico, é Mirra, né, som gutural, Mirra. Nós aqui usamos o som da letra K, Mikar, mas não é Mikar, um som gutural. Em hebraico é Mihar. Os judeus ele tem esse som gutural na garganta porque eles são nativos da língua. É evidente que nós vamos ter uma dificuldade porque nós não somos nativos da língua, tá bom? Não somos orientais, somos ocidentais, tá bom? Significa quem é com Deus. Miqueias significa quem é com Deus. Em hebraico é Mirra. O próximo livro é o livro de Naum. Em hebraico é Nahum. Nahum significa rico em conforto, aquele que se compadece, e significa também consolador. O nome dos livros, esses nomes aqui, que é o nome dos livros e o nome dos personagens, dos profetas, né, ou dos escritores, o significado do nome deles tem a ver também com aquilo que o texto fala, tá bom? Próximo livro é o livro do profeta Abacuque. Abacuque é conhecido como o profeta da oração de Sigionote ou Sigaió, que significa oração em forma de canto, né? Abacuque em hebraico é Avahuk. Avahuk é dessa forma que se pronuncia em hebraico. Avahuk significa abraço, né? Então são esses 3 livros aí que eu estou trazendo, e tem também uma explicação aqui que eu quero dar para vocês, que nós falamos também que a divisão do Midrash Ravá, né, que é o canon judaico, eles têm a sua divisão, né, que são Nevim, Ketuvim. Nevim quer dizer profeta, Ketuvim quer dizer os escritos. Mas eu falei também, aula passada, que o livro de Nevim é dividido em profetas anteriores e profetas posteriores. 4 anteriores e 4 posteriores, né? Nevim, Rishonim, que são profetas anteriores. Nevim, Haraonim, quer dizer profetas posteriores. Por que Nevim, Haraonim? Ou seja, os profetas araônicos, profetas da descendência de Arão. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Em hebraico é Ishayahu, Irmiyahu e Ezequiel. E os 12 contando como um só, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Josué, que é Yehoshua. Juízes é Shofetim. Samuel é Shemael. E reis, que é Melechim, né? A palavra rei é Melechim. Então, Melechim com M é no plural, reis, né? Então, esses 4 aqui, Josué, Juízes, Samuel, reis, são os profetas anteriores. Os profetas posteriores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, mais os outros 12 profetas. Tá bom, queridos? Então, são esses 3 livros que eu estou trazendo aqui, mas eu vou compartilhar um assunto com vocês.
Eu tenho um vídeo aí no canal que eu falo sobre a pedra angular, né? Eu vou falar mais um pouco sobre isso aqui, sobre a pedra angular. Olha só, para nós cristãos, nós sabemos que os judeus, eles não têm Cristo Jesus como o Messias. Eles esperam ainda o Messias vir, mas nós acreditamos que Cristo é o Messias. Na Bíblia, a Bíblia traz para nós a informação de que quando os apóstolos pregavam e tudo, alguns judeus receberam a doutrina, creram em Cristo, né? Alguns, não foram todos, né? Como a própria Escritura fala lá no Evangelho de João, que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, ou seja, os judeus. Ele era judeu, veio para ele, primeiramente, mas eles não receberam. O profeta Isaías fala, no livro do profeta Isaías, tem um texto que Deus fala assim, ó, eu vos meterei em ciúme com gente estranha. Isso falando dos gentios, né? Porque Deus ele só reconhece três povos, gentios, judeus e a igreja, né? Judeus, descendente de Abraão, gentio, quem não é judeu, e a igreja que é aqueles que se convertem a Cristo Jesus e o tem como único e suficiente Salvador de suas vidas, tá bom? Nós cremos na pessoa do Pai, do Filho, nós cremos no Espírito Santo, né? Que na Bíblia não tem a palavra trindade, mas é um discernimento que nós temos, que cremos no Espírito Santo como pessoa, porque no livro de Gênesis fala que o Espírito de Deus, ele caminhava sobre a face das águas, ele pairava, andava sobre a face das águas, né? E outros textos que falam a respeito do Espírito do Senhor, né? Que no Novo Testamento é revelado para nós também como Espírito Santo, né? Como alguns profetas no passado falavam, né? Ruach HaKadosh, né? O Espírito Santo de Deus, Ruach HaKadosh, né? Elohim, que Elohim não é uma palavra exclusiva para o Eterno, para Deus, né? Outros povos também chamavam seus deuses de Elohim, que El também é Deus, né? Então tem toda esse ensinamento a respeito do nome de Deus, que em outros vídeos a gente fala um pouquinho sobre isso, que eu particularmente eu acho complicado, né? Porque não tem um nome da pronúncia de Deus, nem na Bíblia hebraica não tem, tem o que nós conhecemos como tetagrama, que são as 4 letras ortográficas que fala assim do nome de Deus, tá bom? E que os maçoretas judeus, eles criaram uma forma de pronunciar o nome de Deus sem falar o nome de Deus, porque eles justificam que o mandamento diz, né, não usará o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, assim, até aí nós respeitamos isso, né? Mas eu assisto também a vários vídeos no YouTube e eu já vi algum judeu, alguém ensinando, falando que não se invoca, não se tem como invocar o nome santo de Deus usando outro nome, né? Alguém estava ensinando isso, faz até sentido também, né? Porque Deus falou assim, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não disse que não era para pronunciar o nome dele, ele disse não usarás em vão. E eu entendo que Deus diz que é para usar o nome dele, mas usar da forma correta, da forma certa. Não significa que não possa pronunciar o nome de Deus. Agora, o porquê do nome de Deus não ser revelado, não ser ensinado, eu não sei o que se passa na cabeça dos pais da fé, né? Mas vamos respeitar até então a fé das pessoas, a gente tem que respeitar, tá bom? Apesar que tem pessoas que têm opinião diferente, pensam diferente, acreditam diferente, a gente respeita a crença
de todos. Como eu tenho falado, eu não estou aqui para ser polêmico, para desfazer, para discutir nada disso, não. Eu estou somando apenas o conhecimento. Aquilo que eu aprendo, eu estou também compartilhando aqui, tá bom? Eu creio que cada um de nós temos dentro de nós uma fé individual, né? Mas eu estou aqui compartilhando o conhecimento, né? Como eu já falei em um vídeo anterior, que eu não vou estar aqui falando, porque mudaram os nomes da Bíblia, mudaram os nomes dos apóstolos. Eles podem até ter mudado, mas para eu falar isso aqui, eu tenho que ter fonte, eu tenho que ter base, eu tenho que provar, eu tenho que trazer aqui fonte. Então eu não tenho esses materiais, não tenho essas fontes, não tenho essas provas, então eu não vou falar. O que eu falo e vou falar sempre é o que? Por exemplo, Jesus, né? Em hebraico, o nome de Jesus não é Jesus, é Yehoshua ou Yeshua, tá bom? Não é Jesus, porque não tem J no alfabeto hebraico, então não tem como ser Jesus, tá bom? Yehoshua, pronto, ou Yeshua, ou Yeshua, ou Yehoshua, é o nome de Cristo, de Jesus. Jesus Cristo. Cristo também não é nome. A palavra Cristo é uma palavra grega, que quer dizer escolhido, ungido, tá bom? Messias, que vem de Machia, no hebraico, que quer dizer ungido, escolhido, santificado, tá bom? O nome é Yeshua, somente. Yeshua HaMashiach, ou seja, Yeshua HaMashiach HaMashiach quer dizer o escolhido. Pronto. Yeshua é o nome dele, quer dizer Salvador, ou Deus salva. Então a gente reduz assim, ó, o Salvador, ungido, escolhido. É o nome de Jesus. Na Bíblia a gente só vê primeiro nome, nós não vemos sobrenome, como nós aqui temos, né? João Carlos Batista Pereira, né? Mário Sérgio Augusto de Campos. Na Bíblia não tem nomes assim. O nome era um nome só. Abacuque, Jeremias, Isaías, Jesus, Abraão. Não tem Abraão dos Santos, Carmo de não sei o que. Não tem isso, gente. Tá bom? Então na Bíblia é um nome só. Os nomes eles eram proféticos, eles têm significado da natureza, daquilo que Deus fazia. É dessa forma aí, tá bom? Mas esse não é. Eu não vou entrar muito nisso aí não. Eu estou fazendo um comentário rápido aqui para abrir o entendimento de quando você estiver ouvindo aqui, despertar a sua mente para abrir o seu entendimento, tá bom? Então eu falei lá sobre a pedra angular, num vídeo eu falando. Se você pesquisar em toda a internet, você vai ver que a pedra angular está falando da pessoa de Cristo. Tudo na Bíblia, gente. Desde o começo de Gênesis a Apocalipse lá, em tudo, a Bíblia sempre falou de Jesus, mas não falou com esse nome Jesus, tá bom? Por exemplo, lá no livro de Zacarias fala Zorobabel, as mãos de Zorobabel fundaram essa casa, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí fala da pedra, né? Zorobabel. Por exemplo, tem gente que acha que a pedra rejeitada é os judeus, né? O reinado de Zorobabel. Os judeus, alguns afirmam isso sim, porque eles não creem em Cristo, no Messias. Mas não significa que Jesus não seja o Messias pelo fato deles não crerem. Não significa isso. Mas eles esperam o Messias. Bom, se Cristo for de fato o Messias, quando Cristo vier na nuvem lá no seu poder e grande glória, eles vão se render a Cristo. Porque a profecia fala isso. E tudo que a profecia fala, ela se cumpre. Tudo que a Bíblia falou sempre se cumpriu. Deus falou com Noé que iria vir o dilúvio veio. Tá bom? Deus disse a Moisés: levantarei do meio de ti um profeta como tu, e quem não escutar esse profeta será estipado, ou seja, eu não vou poder salvar. E as coisas foram se cumprindo. Cristo veio numa época onde muitos não creram, outros creram, uns não creram. Então,
a lei, ele se cumpriu, a lei. Alguns judeus não creram, não acreditaram que ele foi por obra divina, por obra de Deus, por obra do Espírito de Deus, né? Acharam que ele era filho de José, o carpinteiro, né? Uns creram. Tem a questão dos milagres, né? Que alguns dizem que não tem prova dos milagres. Bom, mas as testemunhas oculares dos evangelhos, eles contam, né? Então tem toda essa questão aí. Então assim, no livro de Mateus, tá bom? Capítulo 21, versículo 42, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10, 11, 12, né? Estevão está ali pregando, não uma pregação. Estevão, ele fala que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, que os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores? Os fariseus, saduceus, sacerdotes, os escribas, os mestres, os principais da nação, que são os edificadores, os ensinadores, os guardadores da lei, né? Estevão na pregação está falando ali. Quem é? Estevão é um judeu. Estevão não é um gentil, Estevão é um judeu. Ali é um judeu que se converteu, acreditou em Cristo, pregou, né? Filipe, Natanael, Ravi, e Jesus falou, eis aí um israelita, em quem não há dolo era um israelita. Filipe, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Ele disse, Senhor, tu és o Messias, o Cristo. A mulher samaritana também reconheceu que ele era o Cristo. Então alguns reconheceram ele como Cristo, outros não. Nós cristãos aceitamos Jesus como o Messias, como o Salvador. E ele também falou, não leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Então eu falo lá nesse vídeo baseado nisso, nas Escrituras, e eu creio nessa Escritura, tá bom? Possa ser que alguém ache que não, mas eu estou seguindo o que está escrito ali nas Escrituras. Agora, se alguém achar que os evangelhos, eles não valem, eles não servem, aí já não é mais comigo. Eu já encontrei a Bíblia assim, tá bom? E eu creio nas Escrituras. Para mim elas são sagradas, para mim é a palavra de Deus. Os ensinamentos santificam a nossa vida, tá bom? Nos revelam os ensinamentos do Cristo, e Cristo eu acredito que foi o Pai que enviou, e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, para poder nós terminar aqui o vídeo aqui. Bom, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Está escrito aqui no Salmo 118, 22 e 23. Está escrito em Mateus 21, 42, né? Onde o próprio Cristo ele fala, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então o Cristo recitou que nas Escrituras estava escrito a respeito dele. Então assim, até lá no livro de Zacarias, eu creio que quando fala lá em Zorobabel, a pedra é ele, é Cristo. Só que ali não estava dizendo que o nome era Jesus, tá? Ali estava falando do Messias, mas ninguém sabia quem era o Messias ainda, tá bom? E a própria Bíblia fala que ele veio, mas ele não foi reconhecido, certo? Como Messias. Mas Deus, damos graças a Deus por tudo, tá bom? Então deixa eu terminar de explicar isso aqui. Então aqui está falando sobre a pedra angular. O que eu quero compartilhar com vocês é isso. Por que que é pedra angular? O que é pedra angular? Vamos entender. Você está vendo esse desenho aqui no lado esquerdo, né? A pedra angular tem uma figura arcada, tá bom? A pedra angular é a pedra que ela
ela segura, ela amarra toda uma construção, ela liga um lado e outro e segura, amarra a construção, sustenta uma construção. É isso que é uma pedra angular, tá bom? Aqui no lado direito também você está vendo aqui uma estrutura, uma construção, e nesse centro aqui, esse desenho aqui em forma de uma cruz, está vendo? É uma pedra angular também, que ela está sustentando toda essa construção. Mas você percebe que esse formato aqui parece uma cruz, né? Lembra uma cruz? Então o que é que acontece? Está falando de Cristo, tá bom? Mas por que ele é essa pedra angular? Então vamos lá. Essa pedra, para ela ser escolhida, ela passa por um processo, e é isso que eu quero compartilhar com você. Eu não coloquei aqui o versículo do que eu vou falar aqui, mas eu vou falando e você vai aí prestando atenção. Lembra que no livro de Daniel tem os 3 amigos de Daniel, que é Ananias, Misael e Azarias, os 3 judeus, os nomes deles eram esses. Azarias, Ananias e Misael, os 3 amigos de Daniel. O rei Nabucodonosor mandou colocar nomes babilônios nele, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas não são os nomes deles, Sadraque, Mesaque e Abidnego. São nomes babilônios, tá bom? Assim como Esté não era o nome de Esté, o nome dela era Radassa, que significa um arbusto. Eu falo isso lá em um outro vídeo também. Mas na Babilônia ela recebeu o nome de Esté. Os 3 amigos de Daniel, que é Ananias, Misael e Azarias, eles receberam esses nomes babilônios, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá bom? Mas não eram os nomes deles. O rei mandou fazer uma estátua, e por eles não adorarem essa estátua, o rei mandou lançá-los na fornalha, né? E tinha lá o 4º homem, né? E Deus enviou lá o anjo do Senhor lá, que livrou eles, não deixou, né? Aquela fornalha ali, que foi aquecida 7 vezes, que o rei mandou aquecer, aquela fornalha não era para colocar pessoas lá dentro. Aquela fornalha era para fundição de tijolos e entre eles a pedra angular, tá bom? A pedra angular ela passa por um processo, ela é cortada de forma entalhada, sabe? Ela é batida, entalhada, sobre pancadas, e ela tem que cortar certinho, sem ter deformidade. Depois, ela é colocada dentro de uma fornalha como aquela, aquecida 7 vezes ou até mais. E depois que o fogo baixava, que tirava dali, jogava-se água fria para ver se ela ia trincar, estalar, rachar. E ela permanecendo firme ali, sem trincar, sem rachar, sem quebrar, sem ter deformidades, aí então ela era escolhida para ser a pedra angular. Então, o processo da pedra, quando diz que Cristo é a pedra angular, isso fala de todo o processo que ele passou, né? Até o Gólgota, até levar aquela cruz. Então fala disso aí, é todo esse processo. É isso que é pedra angular. Pedra angular era uma pedra escolhida para sustentar uma construção. E para ela ser escolhida, tinha que passar por esse processo, tá bom? Então, quando a profecia, olha que eu estou falando profecia, a Bíblia é profecia. Quando diz assim a profecia, que Cristo é a pedra angular, é por isso que ele é a pedra angular, tá bom? Que os edificadores rejeitaram, tornou-se pedra angular. A pedra que os edificadores rejeitou, tornou-se a pedra angular. Quando ele fala, tornou-se a pedra angular tinha que passar por esse processo, tá bom? Ou seja, se todos aceitassem o Cristo, o Jesus, ele não precisaria ser crucificado. Todos aceitavam e receberia a salvação de Deus sem precisar que ele seja crucificado. A Escritura também revela que, sendo ele crucificado, ele tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi a palavra anunciada de forma profética que João o Batista, o batizador, ele anunciou. Porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Porque a expiação de Deus para a humanidade ia ser por meio da crucificação dele.
E quando ele diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitou, tornou-se pedra angular, ele está dizendo assim, ó, o fato de vocês me rejeitarem vai me levar para a crucificação, e aí vocês vão ter que ser salvos pelo meu sangue, porque é o único sangue que pode fazer a expiação pela humanidade. Porque também tem um salmo, tem na profecia, que Deus fala assim, ó, eu não quero mais touro, eu não quero mais sacrifício, eu não quero mais nada disso, eu quero misericórdia, tá bom? A tampa do propiciatório da arca significa também lugar de misericórdia. Sobre ela era aspergido sangue e água. Quando ele estava na cruz, que cravaram a lança nele, saiu também sangue e água. Então, assim, Cristo, ele é o centro de tudo, amados, viu? A palavra diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele falou, eu e o Pai somos um. Então, a pedra angular está falando disso, da pessoa de Cristo, tá bom? E por que que ele é pedra angular? Por causa de todo o processo que ele passou, que é semelhante ao processo que a pedra angular passa quando entra na fornalha e quando ela sai da fornalha, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe você e sua família, tá bom? Shalom, Adonai e Lei Traote. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.